Olá, Elo, tudo bem? Então vamos começar agora o questionário. Qual curso você está fazendo e em que período você se encontra? Prazer, então, Elô. Eu faço negócios internacionais. Atualmente eu tô no terceiro período, no segundo ano, e é isso. Você poderia contar um pouquinho pra gente qual é a sua relação com a prática de atividade física? Claro, desde sempre, a minha família sempre foi muito ativa, então desde pequenininha eu sempre tive muito esse envolvimento, seja nos finais de semana, em parque, correr, essas coisas. E aí, quando eu era pequena, minha mãe me colocou no balé. Eu fiz balé por 5 anos, eu gostava bastante, era todo sábado. E aí, durante a semana também, depois de um tempo, eu comecei a fazer basquete na escola. Só que aí eu era horrível, porque aí eu não tinha coordenação nenhuma, enfim. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu também fiz canoagem na escola durante o ensino médio, que era uma prática bem legal. E também encontrei o vôlei. Então, o vôlei eu comecei a fazer logo no primeiro ano do ensino médio. E aí foi um esporte que eu gostei muito, foi um esporte que eu me encontrei, eu achei legal a questão de trabalho em equipe, a questão de movimentação. E aí é o esporte que eu meio que defini pra mim jogar mesmo. Então eu não jogo nada profissionalmente, mas eu gosto por zelo mesmo. Então, depois que eu entrei na faculdade, eu continuei mantendo a questão de jogar vôlei. Você falou que continuou mantendo na faculdade, então qual é a sua relação com essas atividades físicas atualmente na universidade? Então, eu jogo pela Atlética do nosso bloco, né, a Medley. E eu comecei ano passado, na metade do ano, quando as meninas começaram o treino, assim. Uhum. E aí a gente fez uma seletiva, aí eu passei. Aí a gente jogou no Joia ano passado. E aí foi bem legal, porque aí como todo mundo tava começando a voltar a praticar juntas, então o time se desenvolveu bem legal desde a base. E aí esse ano a gente voltou com tudo, então esse ano a gente tem o intuito de jogar 2 campeonatos pela Medley. E, e aí a gente já começou os treinos logo no início do ano, a gente já fez a seletiva com as meninas novas. Então tá uma participação bem ativa, assim, e bem legal que eu pretendo manter até o final do curso. Então você é ativamente ativa na Atlética do bloco aqui de negócios, a Medley. Uhum. E o que você leva em consideração, o que você leva em consideração, é, isso, a sua relação com a atividade física durante o dia a dia? Qual é a sua relação com a atividade física durante o dia a dia? Então, ela tá presente quase o dia inteiro, né? Porque como a gente tem a prática de sempre estar se movimentando e tal, então tudo que eu posso fazer eu tento fazer a pé. Aí quando eu acordo também eu faço alguns alongamentos, uma série de alongamentos. E a questão também está muito envolvida com a alimentação. Então, por praticar, por ser atleta, eu também puxo muito a questão nas comidas. Então, sempre como barrinha, sempre como fruta, como sempre. Então, voltada para isso, bastante água também. Então, a atividade física em si está relacionada em todo o processo durante o dia a dia, mesmo não praticando exatamente o esporte em si, mas ela tá nos pequenos detalhes. E isso é bem legal porque além de, tipo, motivar e te trazer saúde, ela te traz um ânimo para a faculdade. Então, praticar um exercício físico faz com que atinja outras áreas da vida também. Então, tá totalmente ligada. Então, já pegando nesse sentido, o que te motiva, ou, ou te motivaria, mas no caso, o que te motiva a iniciar ou a manter esses exercícios físicos na sua rotina? Cara, é a satisfação pós-treino. Então, na faculdade a gente tem uma rotina muito corrida. E ainda eu faço estágio, então eu preciso de alguma coisa que durante a semana me tire desses problemas, dessas questões que a faculdade acaba trazendo. E aí o exercício físico em si proporciona isso. Então é a satisfação de mesmo ter um dia cansativo, uma semana estressante, quando eu tô na quadra, quando eu tô com as meninas, quando a gente treina, tudo isso acaba, tipo, sumindo, assim. Então, eu acho que é isso que faz com que o esporte realmente, que me mantenha dentro do esporte. E, e também a satisfação de você acaba fazendo várias amizades, você acaba criando um time, literalmente, né? E aí, enfim, ele proporciona muitas coisas boas. E quando você vai comprar algum equipamento ou acessório esportivo, o que você leva em consideração? Cara, esse é um assunto assim complicado, porque como hoje, principalmente hoje em dia, num contexto pós-pandemia, praticar esportes se tornou algo caro, independente, seja na corrida, seja na natação, seja no vôlei, que é um esporte que tem se
disseminado bastante. Então, é um mercado que hoje tem muita procura e acaba que afeta os próprios atletas. Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa nova para poder usar durante os treinos, envolve muita pesquisa, muita análise mesmo. E também eu sempre fico de olho, mesmo quando eu não tenho interesse, para ver se tipo, alguma coisa que eu preciso possa estar em promoção ou coisa do tipo. Recentemente eu acabei trocando a minha joelheira, então eu fiquei algumas semanas assim analisando bem questão de preço, questão de marca, questão de qualidade. Também a gente acaba perguntando, vendo qual que as meninas gostam mais, porque também tem aquela coisa de a gente acabar pegando indicação e não ser o ideal pra gente. Então é complicado assim, e também é um investimento meio caro, né? Por exemplo, uma joelheira você paga mais de R$ 110 num objeto que assim nem é tão relevante dentro do esporte. Então tem que acabar tendo um pouco de atenção a mais. E aí tem muita questão de marcas também, tipo, tem muitas marcas no mercado, elas vendem uma ideia e quando você compra acaba não sendo o ideal, assim, então tem que ter bastante atenção com isso. Eu particularmente gosto muito da Penalty, seja, tipo, para equipamento, tipo, joelheira, braceleiro e tal. E também a questão da bola, as bolas são muito boas, inclusive a maior parte das bolas que a gente tem aqui, que são as bolas da Penalty. Então, é uma marca que eu gosto muito. Eu acabo sempre tendo uma voltagem mais para ela quando eu vou procurar algum equipamento. E, e também a questão de durabilidade. Os produtos têm que ter, porque como a gente usa com frequência, a gente usa de um jeito meio radical, entre aspas, né? Porque a gente se joga, a gente bate, a gente, enfim, utiliza muito ele. O produto tem que acabar tendo ter uma durabilidade que proporcione a questão da qualidade. E é bem interessante. É, meio, ao mesmo tempo que é um mercado muito amplo também, acaba que muitas marcas, tipo, se garantem, então muitas vezes você vai ver que muitas meninas usam basicamente as mesmas marcas, e que é interessante isso também porque a gente consegue, tipo, ampliar um pouco o olhar e procurar outras marcas. Então, fica bem aberto. Você falando de equipamentos, da procura da marca, como que você observa isso aqui no ambiente da PUC? Você acha que tem equipamentos bons? Ah, sim, a PUC em si disponibiliza, né, boa parte das bolas, como eu disse, são da Penalty, então acaba que a gente tem um segmento específico, né, de uma marca em si, mas acaba que ela disponibiliza, assim, questão de redes também. Essa parte de redes eu não entendo muito bem, então, tipo, eu não sei falar se é uma rede de qualidade e tal, mas eu gosto muito da estrutura que a PUC acaba oferecendo e os materiais em si que ela disponibiliza. E é interessante porque isso acaba, tipo, afeta totalmente a nossa forma como a gente executa os treinos, né? Porque se não tiver uma boa estrutura, a gente acaba não tendo uma boa qualidade de treino. Então, é proporcional e totalmente relevante a questão das marcas dentro do ambiente de treino mesmo. Interessante. É, tipo, você falou que você era muito influenciada pelos seus pais aí em atividades físicas. Você sempre foi muito ativa nisso. Mas alguma coisa já te privou de fazer alguma atividade física? Tipo, o custo? Cara, eu acho que a qualidade. Uma parte seria o interesse em si, porque muitas vezes eu começava, por exemplo, o basquete. Eu comecei na escola, mas eu não tinha uma motivação total para poder fazer aquele esporte. Então isso acabou, tipo, me afastando, sabe? Então seria um pouco da parte de interesse mesmo, de continuar e de manter no esporte. E outra questão. É, seria esse ponto de interesse, principalmente. E aí, voltando um pouco pro custo, acredito que não, porque muitas vezes foi dentro da própria escola. Então, por exemplo, o basquete eu treinava na escola, a canoagem eu treinava na escola, o balé era a parte, mas aí também não tinha muito questão de custos, não envolvia, né, não tinha essa relação. E então nunca foi muito por isso em si, mas porque, tipo, a gente pagava uma mensalidade, mas por ser dentro da escola, acabava não sendo tão caro. Por exemplo, igual aqui na PUC, eu jogo pela Madeline, a gente paga uma mensalidade, é um custo só pra gente se manter como time,
mas não tem aquele peso, aquela questão toda envolvendo um custo em si. Seria mais essa parte voltada para o interesse, porque muitas vezes a gente começa um esporte achando que vai ser uma coisa, e aí quando a gente treina, quando a gente se motiva a fazer, acaba não sendo exatamente aquilo. E ainda mais pela questão de qualidade. Muitas vezes eu parava de fazer um esporte porque eu não era, tipo, nem um pouco boa. Por exemplo, basquete. Eu acho que é o foco, assim, o que eu mais me dei mal, assim, no caminho de esportes. Eu jogava super mal, eu gostava, eu achava legal e tal, mas como eu não jogava bem e como eu não tava vendo minha evolução dentro do esporte, acabou que eu perdi um pouco o interesse ao longo do tempo. Mas mesmo assim a gente acaba. Isso que é legal do esporte, né? Se a gente não se encontra em um, a gente sempre vai ter outro pra poder se encaminhar. O que mais te impede atualmente, ou o que te desmotiva de fazer uma atividade física hoje? Cara, nesse quesito, acho que assim, os nossos treinos, pelo menos, né, de vôlei, assim, eles são quinta-feira, das 10 às 11 da noite. E aí, isso acaba atrapalhando um pouco, porque eu sou do turno da manhã. Então, ter essa disposição pra ficar até, sei lá, acaba 11h20 o treino, né? Então, eu ficar, tipo, até meia-noite aqui, até meia-noite não, né? Mas, tipo, acabar indo dormir meia-noite, 1h da manhã, porque até chegar em casa, tomar banho, e aí se preparar pro outro dia, que aí eu tenho aula cedo, acaba, tipo, trazendo muito cansaço, e aí tem que ter uma resiliência muito forte, assim, pra poder se manter. Então, acho que esse é o ponto, que é tentar equilibrar o fato de ser uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa que proporciona boas coisas pra mim, mas ao mesmo tempo é cansativo, tenho que ter uma disposição maior do que eu teria se eu treinasse em outros horários, por exemplo, de tarde ou após mesmo a aula, assim. Então tem que ter muito comprometimento mesmo. E que se por vir, assim, em algum momento eu fosse desistir ou parar de treinar o vôlei, seria por conta do horário, que acaba sendo muito tarde. E às vezes influencia até a qualidade do treino, porque a gente já passou o dia inteiro, já tá tecnicamente final da semana, porque quinta-feira a gente já passou por muita coisa, né? E aí chegar na quinta, ser de noite, assim, e ter o ânimo pra treinar e dar o seu melhor, às vezes nem sempre é o de fato que acontece. Então a gente precisa ter muito comprometimento, acho que essa é a palavra. E que seria isso que me desmotiva, mas ao mesmo tempo é muita resiliência. A sua rotina, ela já impactou, assim, pra te desmotivar de praticar algum esporte? Sua rotina agitada, como você já tinha comentado? Sim, muitas vezes foi muito difícil equilibrar a questão da escola em si, né, durante todo o período da escola, com os esportes, porque eu sempre fiz muito extracurricular. Então, às vezes, acabava interferindo a questão de conseguir dar a atenção devida para a escola, para as coisas que eu de fato gostava de fazer. Então, a canoagem, por exemplo, eu fazia no meu primeiro e segundo ano do ensino médio, e aí quando chegou no terceirão, que era época de vestibular, eu tive que parar de fazer, no caso. Então, eu parei de competir, eu parei de treinar, e que atingiu muito, assim, que era um esporte que eu gostava, um esporte que eu me dava bem, e por conta da rotina, da mudança da vida, as mudanças de foco também, né? Porque, obviamente, minha prioridade era o vestibular e não ser atleta, né? E então, a rotina em si, principalmente para a época que a gente estuda e agora também na faculdade, a gente tem que entender muito isso, de até que ponto a gente vai com cada área e entender que muitas vezes o nosso foco, ele, pelo menos da minha parte, que não quero ser atleta profissional nem nada, e sim o esporte entra como uma questão de lazer, a gente tem que ter, o dia a dia em si interfere muito a intensidade que a gente dá de atenção para esses esportes. Então, o balé também foi a mesma coisa. Foi bem no período que eu comecei a fazer catequese, então eu tive que escolher entre ter as minhas aulas no sábado de manhã ou fazer a catequese. Na verdade, não foi nenhuma escolha, assim, foi tipo, pai, não dá mais e foi isso. Então, tá totalmente interligada, né? Porque afinal das contas faz parte da nossa rotina. Uhum. E com que frequência você costuma praticar essas atividades físicas na semana? De treino, de parar e treinar mesmo, assim, o vôlei é na quinta, então eu treino toda quinta, às vezes tem treino extras na terça, mas ao longo da semana também, tipo, vira e mexe quando dá um tempinho, eu bato uma bola, ou nos finais de semana também, dá uma corridinha, tipo, não é exatamente o vôlei, mas acaba sendo um esporte, um exercício físico. E o legal é que eu tenho meu pai que me acompanha bastante, então a gente acaba fazendo alongamento juntos, a gente dá uma corrida juntos,
Então, querendo ou não, ela tá durante a semana inteira, assim, em pequenos momentos e que tornam pequenos momentos de prazeres, assim. E é legal porque ele se junta uma questão de atividade física, algo que a gente está desenvolvendo o corpo, mas também com uma parte de lazer, então de é, bons hábitos, de trazer boa relação, questão de. Isso aí. É, promove todo um bem-estar na rotina do dia a dia e até da família, né? Porque quando você envolve outras pessoas nisso, seja seus amigos, seja sua família, acaba tendo resultados muito maiores, assim. Então é engraçado porque envolve tudo, envolve desde cada momento do dia, desde a alimentação, da hora do acordar, nos momentos de exercício em si, então seja em um treino, seja em uma corrida, seja em um alongamento, e também a questão com o relacionamento com a família, com os amigos que estão envolvidos nesse todo processo. Então, você costuma praticar só atividades físicas como pro vôlei, treinamento pro vôlei? Você não costuma fazer academia? Não, não. Eu já tentei fazer academia num período assim, mas eu não gostava. Porque eu achava muito parado, sabe? Tipo, obviamente, né? Isso é o intuito da academia. Então você, tipo, vai fazer um treino, você treina aquela parte específica do corpo. E aí é toda voltada para aquela parte. Por exemplo, treinar braço, né? Enfim. E aí eu não gostei disso, porque eu gosto de estar nativa, sabe? De estar me movimentando. E eu gosto da ideia de você se exercitar sem você pensar que você está se exercitando. Então é mais uma coisa de lazer do que uma coisa focada em específico. Por exemplo, se eu vou correr, não vou correr com o intuito de definição de perna ou coisa do tipo. Não, eu vou correr pelo, tipo, treinar respiração, treinar, enfim, tudo que envolve a corrida, mas sabendo que como prêmio, como benefício, ela vai me trazer uma boa desenvoltura do corpo e coisas que eu poderia, tipo, que eu teria se eu fizesse academia, eu posso fazer de outras formas. Por exemplo, no vôlei a gente tem muito, que a gente tem muito agachamento, a gente tem muito treino de pulo, então coisas, basicamente os treinos de academia, mas voltado para uma forma mais ativa e mais fluida. Então acaba que eu não gosto muito dessa coisa da academia em si, por ser muito focado e acaba não trazendo um certo prazer durante o exercício, pelo menos na minha visão e nas minhas experiências, assim. Interessante. E, e na universidade? Você só pratica o vôlei, não tem interesse em outro esporte? Cara, na faculdade, sim, eu só pratico vôlei atualmente e ao mesmo tempo que eu tenho interesse, por exemplo, a gente tem bastante os esportes individuais, por exemplo, a natação, o tênis. Então são esportes que eu tenho um certo cativo, que eu tenho um interesse, mas por conta da rotina mesmo acaba que eu acabo não me envolvendo. Então são esportes, por exemplo, a natação também é um esporte que até que eu esqueci de comentar que eu já fiz por uma época, eu fazia tanto no colégio que a gente ia nas aulas de educação física, mas eu também fiz uma época à parte assim no clube. E aí são coisas que a gente gosta de fazer, mas por conta do dia a dia mesmo acaba não tendo a disponibilidade. E aí a gente tem que escolher entre quais de fato a gente se interessa mais. Então, agora, no momento, eu vou só manter no vôlei mesmo, mas gosto de assistir as competições que tem de natação, de atletismo, de tênis, e gosto muito de participar desse mundo, mas sem de fato ser atleta ou esportista dessas modalidades. E quais são os principais tipos de atividade física que você gosta de fazer ou você gostaria de fazer futuramente? Cara, eu gosto de tudo que traga movimento. Então, por exemplo, qualquer possibilidade de estar praticando alguma coisa, vira e mexe, eu tô presente, né? Mesmo que não seja de fato como treinos ou como coisa focada, mas, por exemplo, vamos jogar um jogo ou fazer alguma coisa, uma partida de tênis com os amigos. Aí eu acabo sempre me envolvendo porque eu acho legal. Então, eu tenho muito interesse em diversos esportes, é bem amplo, assim, tipo, tendo a possibilidade, eu participo, sabe? E o que é legal porque, querendo ou não, os esportes eles estão todos conectados, né? Questão de trabalho em equipe, questão de concentração, de atenção, de disposição, porque sempre você tem que dar muito de si dentro dos esportes. E você ter essa habilidade de fazer isso não só em um esporte em si, mas em todos, é bem interessante. E o legal também é que você acaba tendo
encontrando pessoas com rotinas totalmente diferentes. Por exemplo, uma rotina de uma pessoa que joga vôlei é uma rotina totalmente diferente de uma pessoa que é atleta de natação ou de atletismo. E aí você acaba se encontrando. Então, eu tenho muito interesse, assim, em diversos esportes. Acho muito legal muitos esportes. Todos têm o seu charme, têm o seu cativo. Mas de foco, assim mesmo, eu gosto mais do vôlei. E, e futuramente, não sei, tem umas coisas meio aleatórias, por exemplo. O tênis é um esporte que é muito legal, mas é um esporte que requer muito trabalho físico, muito esforço mesmo. Então, não sei se eu me encaixaria muito bem, porque eu gosto do lance de ter meu espaço na quadra. Enfim, e um pouco de... e voltar ao balé, cara, dança em si é uma coisa que eu tenho muita paixão e que aos poucos, ao longo do tempo, né, ao longo que eu fui crescendo, assim, eu acabei deixando um pouco. E que é um esporte que é muito interessante, mexe muito com a coordenação, muito com a concentração, muito com o corpo em si, você acaba... Isso que é legal também dos esportes, você acaba tendo muito conhecimento do seu próprio corpo, você entende os seus limites em níveis que você não entenderia se você não praticasse algum esporte. Então, eu não sei, futuramente eu quero conhecer novos esportes também, esportes que eu nunca tive a experiência de poder praticar, esportes que eu não, enfim, realmente não tive a oportunidade de ter contato, mas que só a vida vai mostrar, né? E aí aos poucos pode ser que a gente acabe achando outras paixões e outras motivações. Além do tênis, tem outros esportes que você gostaria de aprender? Hum, Esgrima eu acho muito legal, tem umas regras que são mais diferentes, assim. Cara, de aprender, assim. Eu gosto muito também, eu acho interessante, futebol americano. Eu já fui assistir algumas partidas e achei bem legal. Eu sei um pouco das regras, mas eu não sei se de fato, tipo, eu jogaria, sabe? Eu acho legal assistir, entender, mas, sei lá, pra praticar é um outro viés. Mas seria a esgrima, né? Esgrima tem várias regras legais, é um esporte muito antigo, então acaba que conta toda uma história também. E tá entrelaçada a nossa cultura. Nossa não, né? Mas é uma cultura em si totalmente diferente da nossa. Cara, uma outra coisa também que é muito interessante são as lutas, né? Tipo, nunca tive a oportunidade nem de praticar e nem de ter o contato assim, mas seria tipo, sei lá, o jiu-jitsu ou o judô, coisas do tipo, que são esportes que envolvem muito com a mente, né? Estão atrelados o corpo e a mente e que são super interessantes. Futuramente acho que eu teria muita vontade de aprender, inclusive. E a minha irmã, inclusive, ela já fez uma época e ela falou que era muito legal e que, tipo, mesmo sendo luta, tipo, questão de defesa pessoal e coisas do tipo, você tem todo um trabalho de alinhamento e de respiração que é muito interessante. Inclusive, também tem o yoga, esqueci de comentar. Yoga eu pratico, tipo, à parte, assim, mas eu já tive a oportunidade de fazer algumas aulas e é muito legal. É um outro tipo um estilo de esporte totalmente diferente do convencional, assim. É uma coisa muito mais pessoal, individual e que mexe muito com o psicológico mesmo. Então, é um esporte que é super interessante. Hoje em dia eu vejo crescer muito no mercado, eu vejo muitas pessoas começarem a praticar e acredito que seja muito benéfico para todo mundo que está alinhado também à questão de meditação. Então, é um esporte que, na minha opinião, deveria estar, tipo, em todas as rotinas, assim, porque ele promove um bem-estar psicológico, mental, físico e que tem ótimos resultados. Mesmo para as pessoas que não têm interesse mesmo em praticar algum esporte, é um esporte que, tipo, cabe, sabe? Que ele proporciona muitas coisas boas para a rotina das pessoas e para o dia a dia mesmo. E, em média, quanto você gasta mensalmente com as atividades? Em média, cara, não sei, acho que acho que uns 100 reais, assim, contando a mensalidade, aí vira e mexe, compra alguma outra coisinha ou outra, e acho que é isso, mais ou menos nessa faixa etária, assim, de preço. Faixa etária não, né? Faixa média. E com qual? Com quais equipamentos que você mais gasta? Ahn, A parte boa é que, como eu disse, é a questão da qualidade. Então, muitos equipamentos não têm muita necessidade de uma troca recorrente. É mais coisas para suprir, né? Por exemplo, um short novo, alguma blusa,
sei lá, alguns elásticos também, que são boas para o treino mais físico, assim, sem ser exatamente do vôlei. Acho que é isso, são esses equipamentos mais de reposição, mas sem muita necessidade de uma certa recorrência, assim. E você gasta muito com suplementos? Eu não, suplementos em si não, porque eu não tenho o hábito de tomar. Lá em casa minha mãe toma e tal, mas eu não curto muito, e na verdade porque eu não tenho o conhecimento específico pra poder ter isso na dieta, sabe? Uhum. Então não é nem pelo tipo, ai, não gosto ou coisa do tipo. Eu nunca parei pra pensar ou analisar se de fato fazia jus a eu ter na minha rotina. Mas eu como bastante barrinha de cereal, coisa tipo. E aí, aos poucos, por exemplo, igual quando você come uma, enfim, tem um mercado muito grande de barrinha de cereal que você nem imagina, né? E aí, aos poucos, vai tendo algumas umas prediletas assim. Então, barrinha eu como muito na faculdade, muito durante os treinos. É uma coisa que pra mim traz bastante energia, que eu gosto muito e acho que cumpre com o papel. E a questão de suplementos, eu imagino que futuramente, se realmente de fato vier a necessidade, seria interessante introduzir na rotina, mas por enquanto ainda não. E você acha que a universidade ela poderia oferecer mais incentivos ou facilidades para a prática de atividades físicas? Cara, eu acho que sim. Mesmo a gente tendo bastante acesso, por exemplo, pelas atléticas, eu acho que ainda falta uma divulgação maior, porque muitas das pessoas, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu não fazia a menor ideia de como começar a praticar, sabe? Então eu tinha o interesse, eu tinha motivação, e acabava que eu não sabia por onde, qual meio ir. Por exemplo, se treina pela atlética, se treina pela faculdade, se tem treino da faculdade, como que funciona. Acredito que nessa parte de divulgação e também um incentivo com os próprios atletas. Por exemplo, se você treina por alguma atlética ou se você treina pela PUC eu não sei como que é, porque eu não conheço ninguém que joga, mas, por exemplo, pelas atléticas, ter, tipo, uma questão de desconto na mensalidade da academia, porque querendo ou não tá totalmente alinhado. Então, por exemplo, no colégio a gente tinha acesso às academias para treinar. Mesmo, né, não gostando assim, a gente ainda tinha o espaço. Aqui na PUC eles poderiam oferecer a mesma coisa, tipo, nem que não seja, tipo, pagar uma mensalidade, mas pagar uma mensalidade mais reduzida, ou a questão também de como se diz? Seria, tipo, acesso a consultas mesmo, né? Por exemplo, a PUC tem a faculdade de nutrição, então poderia ter um projeto que fizesse com que os atletas tivessem a disponibilidade desses profissionais para acompanhar nossa rotina e tal, para ter um melhor direcionamento. E dentro do bloco de negócios, o que você acha que poderia facilitar mais os incentivos para fazer atividade física? Cara, é interessante, porque no nosso bloco em si, os cursos não são nem um pouco voltados para essa área. E eu acredito que seria super interessante ter projetos que promovessem um esporte dentro do bloco, justamente por conta disso, porque a gente muitas vezes vai estar trabalhando em um ambiente que provavelmente vai ser escritório ou questões assim, e que promove muito a questão de estresse, enfim, de desconcentração. Então seria totalmente interessante colocar ações, jogos, campeonatos entre o bloco mesmo, trazer profissionais da área, como eu disse, né, questão de nutricionista, psicólogo, que auxiliassem a gente a atrelar a nossa questão de negócios, nosso posicionamento dentro do mercado, de trabalhar dentro de escritórios, de trabalhar em sala, muitas vezes sentados, já trazendo isso durante a faculdade mesmo, de mostrar um interesse, promover um interesse em estar praticando atividades físicas, em ter uma questão de saúde, questão de bem-estar. Enfim, seria super, super interessante aplicar medidas assim dentro do nosso bloco. E essa prática de esportes, ela influencia os seus amigos ou as pessoas ao seu redor? Cara, é interessante, porque muitas vezes a gente tá em um meio onde as pessoas geralmente elas acabam tendo um interesse parecido com o nosso. Mas no meu caso, não. Eu já tentei convencer minhas amigas a treinarem e tal, e acho que principalmente por conta do horário, assim, elas não têm esse interesse. Mas, tirando aqui dentro da faculdade, acaba que sim, muitas das minhas amigas jogam vôlei. A gente jogava no colégio, joga vira e mexe por fora, assim. Então, interfere bastante a questão, porque é uma coisa que a gente tem em comum, é uma coisa que a gente gosta juntas e é algo que promove a nossa interação mesmo, de saber se portar dentro de jogo sendo amigas é legal porque acaba tendo uma qualidade muito, muito maior. Então é bem interessante isso.
Então, assim, a gente encerra a entrevista, juntamente com a Elô, aqui, sobre as atividades físicas nas universidades. Elô, você dá seu consentimento de voz e de reconhecimento? Claro, foi um prazer, inclusive obrigada pelo convite e é todo seu.